Saudações, estimados analistas clínicos que estão acompanhando a Semana de Análises Clínicas da Unilab. Eu sou Dailana Régia, biomédica, analista clínica, pesquisadora e docente. É com grande alegria e honra que eu acolhi o convite da professora doutora Larissa Nicoletti para estar aqui conversando com vocês a respeito das alterações laboratoriais na Covid-19. Eu trabalho com Covid-19 no meu grupo de pesquisa da Universidade Estadual do Ceará. Atualmente sou doutoranda direta em Biotecnologia em Saúde pela Rede Nordeste de Biotecnologia Renorbio com a nucleadora UES e trabalho no Laboratório de Biotecnologia e Biologia Molecular da UES. Além da pesquisa científica, eu atuo como docente de cursos técnicos e ensino superior. Trabalho também como responsável técnica e analista clínica em laboratórios de análises clínicas. Atuo como vice-presidente do Sindicato dos Biomédicos do Estado do Ceará. Trabalho em projetos sociais na região do Maciço de Baturité, que é a minha região, e Fortaleza, dentre muitas outras atividades. Desde já eu disponibilizo os meus contatos, meu e-mail, WhatsApp, meu arroba para o Instagram e outras redes sociais, LinkedIn, YouTube. Então fiquem à vontade para entrar em contato comigo para eventuais dúvidas. E para que nós possamos bem compreender o tema, eu já gostaria de partilhar que no nosso grupo de pesquisa nós trabalhamos com a produção de testes de diagnóstico, vacinas para a Covid-19 e para outras áreas também de doenças infecciosas, dentre outras. Por conta da instabilidade na internet, já tendo me apresentado, agora eu vou desligar a câmera para que nós possamos iniciar o conteúdo propriamente dito. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo para eventuais dúvidas, tá bom? Só um minuto. E diante do tema proposto, que é justamente as alterações laboratoriais específicas na Covid-19, eu trouxe um apanhado sobre a Covid-19, abordo essas alterações laboratoriais mais comumente relatadas e também abordo pontos em relação à profilaxia, outras questões relevantes na Covid-19 que possam colaborar com o manejo dos senhores enquanto profissionais da área da saúde, de laboratório, da área clínica, que estejam acompanhando esse evento. Para que nós possamos bem compreender o tema, é importante nos recordarmos que a Covid-19 corresponde a uma doença infecciosa a um nível pandêmico que acometeu a população mundial ainda em dezembro de 2019. Então, logo, logo, nós estaremos completando 2 anos, infelizmente, nesse quadro crítico em saúde mundial. E no mundo, segundo a OMS, nós temos mais de 141 milhões, 57 mil, 106 casos confirmados, sendo mais de 3 milhões, 15 mil e 43 mortes. Na região das Américas, nós temos aproximadamente 59 milhões, 757 mil, 974 casos confirmados, com mais de 590 mil mortes. Já no Brasil, nós temos mais de 13 milhões e 900 mil casos confirmados, com mais de 370 mil mortes. Esse número só vai
se atualizando e aumentando. Agora nós já estamos num período da pandemia em que nós temos baixa no número de casos, graças a Deus, mas nós precisamos manter todas as medidas, todas as precauções para que esse quadro se mantenha, se estabilize. Né? Eu trouxe aqui uma micrografia para mostrar a vocês, tá? Uma imagem de microscopia eletrônica do SARS-CoV-2, que é o agente etiológico da Covid-19. E essa doença causada por esse coronavírus, o SARS-CoV-2, possui uma variação de quadros leves a graves, configurando uma situação de crise em saúde pública. Nós sabemos que os micro-organismos, enquanto vírus, são extremamente mutáveis. Com o SARS-CoV-2 não foi diferente, então ele é extremamente adaptável. Desta forma, nós precisamos manter todas as precauções propostas pelo Ministério da Saúde, pelas instituições em saúde, a Organização Mundial da Saúde, para auxiliar justamente nessa diminuição de casos e futuramente na conclusão, né, desse momento em saúde que nós estamos vivendo. E para auxiliar também nesse processo de diminuição de casos, nós podemos contar justamente com o processo de vacinação que está em percurso, onde nós já temos mais de 790 milhões de doses de vacina aplicadas em uma população de 7,8 bilhões de pessoas no mundo. Ainda não é um número expressivo, mas eu sempre comento que cada dose é comemorada, né? Então, cada dose de vacina aplicada é vantagem para a nossa população. Trouxe o fluxograma para que nós também pudéssemos entender um pouco melhor a respeito da doença propriamente dita, em que o agente etiológico, que é o coronavírus, né, corresponde a uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Nessa situação em específico, gera a doença chamada de Covid-19, estando associada a sintomas como tosse, febre alta, coriza. É semelhante a uma gripe, dependendo do seu grau de intensidade. Nós sabemos que, dependendo do paciente, de suas comorbidades, os sinais e sintomas são bem mais intensos, podendo levar ao óbito do paciente. Ressalta-se também, posteriormente eu vou aprofundar esses pontos, tá bom? Mas ressalta-se também de antemão, né, a necessidade de prevenção da doença, ficando em casa, utilizando máscaras, para que esse processo de saúde-doença seja interrompido, né, não chegue à doença de fato. Então, nós temos medidas que podem ser realizadas pela população para que não haja esse contágio. Esses vírus, né, o SARS-CoV-2, tem um período de incubação entre 2 a 14 dias. O contágio é de pessoa para pessoa, através do ar, gotículas de saliva, tosse, espirro, catarro e até mesmo toque, ou a pessoa, o indivíduo estando contaminado. Os fatores de risco são justamente pessoas idosas, fumantes, pessoas com comorbidades, como problemas cardiovasculares, sistema imunológico comprometido, ou seja, pessoas com imunidade baixa, imunodeprimidas. O tratamento mais indicado é o tratamento hospitalar, em que o médico vai avaliar o grau de severidade da doença em que aquele paciente se encontra e vai direcionar para a melhor medida, né? Como a maior parte das infecções virais, repouso, boa hidratação auxiliam no fortalecimento do sistema imunológico, ajudando com que o organismo tenha forças, né, aí de debelar a doença. Trouxe aqui também para reforçar os cuidados com o coronavírus, para que nós possamos
obedecer essas medidas de precaução para que nós tomemos cuidados. E por mais que haja diminuição no número de casos, o risco ainda existe. É importante que nós permaneçamos em casa, né? Saiamos só se realmente for de extrema necessidade. E ao sair, que nós possamos evitar aglomerações, evitar cumprimentos, evitar tocar boca e olhos, lavar bem as mãos frequentemente, usar o braço ao tossir ou espirrar, não compartilhar objetos, né, manter, né, sempre a máscara ali presente, obedecer às instruções em saúde da sua região, tá bom? Isolar-se se existir algum sintoma de gripe, né, e tentar manter o contato com as pessoas mais virtualmente, tá bom? Por mais que já tenha se afrouxado as medidas, é importante que quem pode, né, continuar se cuidando desta forma, que se cuide. Quem já precisou retornar para os trabalhos, para as suas atividades, que possa tomar também as medidas necessárias, tá bom? Eu trouxe alguns vídeos aqui para mostrar a vocês também a respeito do SARS-CoV-2, tá? Ao nível de curiosidade, tá? Deixa eu ampliar aqui, vou ampliar. Então, nesse vídeo, nós vamos observar um pouco do processo em que a COVID-19 se delineia, né? Onde é que nós já abordamos que é uma doença causada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2, iniciada lá na China. E essa doença viral tem essa forma de contágio, como a gente já estava conversando, os vírus, quando o paciente que está doente, ele tosse, espirra, esses vírus ficam ali no ar e podem, né, se a pessoa não estiver protegida, não estiver de máscara, podem contaminar outras pessoas, como aconteceu aqui no vídeo com esse paciente. Esses vírus, através do sistema respiratório, conseguem atingir o pulmão e eles possuem proteínas específicas que conseguem se associar com outras proteínas específicas de células de inúmeras regiões do nosso organismo, de inúmeros órgãos. E é justamente essa associação que permite com que os vírus consigam adentrar as células do hospedeiro e consigam ali depositar o seu material genético para que, aproveitando o maquinário celular do hospedeiro, ele consiga, não é, se replicar, aumentar o seu número de cópias, tá bom? Como nós podemos observar. Então, em contato com, primeiramente, os pulmões e demais órgãos que possuem um receptor específico que se associa com as proteínas, como, por exemplo, a citada proteína spike do coronavírus, eles conseguem, né, aí se associar ao receptor, que a gente já aponta, que é o ACE2, a enzima conversora de angiotensina 2, que está presente em diferentes tipos celulares, permitindo essa associação e a deposição, como vocês viram, do material genético viral, agora na célula do hospedeiro, né? Porque nós sabemos que os vírus são seres vivos intracelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam do maquinário da célula do hospedeiro para produzir suas proteínas e conseguir criar novas cópias virais. E essas novas cópias virais são liberadas naquele meio e vão justamente infectar mais e mais células quantas puderem, né? Como vocês podem observar. E essa infecção vai se instalando, vai se agravando se não tiver intervenção, gerando os sinais e sintomas próprios da doença. Como, por exemplo, aqui na animação, a gente vê o paciente com falta de ar, que é um sinal, né, um sintoma de gravidade, que indica já a gravidade da doença. E a partir daí, né, nós já temos a ação imunológica de defesa do organismo, a resposta imunológica já
conforme o corpo detecta esse não próprio, né, essa partícula viral, que é uma substância estranha, a imunidade inata já recruta as suas células de defesa para tentar debelar a doença, ou seja, destruir essas partículas virais. Então, que vão auxiliar também no recrutamento de células da imunidade adaptativa, que vão reconhecer em específico os epítopos, né, as regiões mais imunogênicas desses vírus, vão apresentar essas regiões para outras células e assim vai haver a produção de anticorpos. Vamos recrutar aí células fagocitárias. Então, todo o sistema imunológico, celular, proteico, atuando para que haja a destruição dessas partículas virais e o nosso paciente consiga ficar bem, consiga melhorar desse quadro de doença e consiga aí retomar as suas atividades com saúde, né? Então, o sistema imune é mais bem preparado, com maior facilidade para o combate, quando tem esse reconhecimento, né? E a produção de anticorpos específicos para destruir esses patógenos. Assim, com a destruição dos vírus, nosso paciente consegue melhorar, né? Consegue retornar ao seu quadro de, de saúde, tá bom? E os vírus são aí eliminados da corrente, né, do organismo do nosso paciente. E aqui, só para vocês verem, para eu parar, né, nós deixamos o pedido de quem puder ficar em casa, né, fique em casa, retome as medidas, aí todas as medidas de precaução. Eu trouxe também uma outra animação que eu considero bem interessante, tá bom? Para que vocês possam estar acompanhando, né? Que também é dessa associação da fisiopatologia da doença, tá bom? Em que nós conseguimos observar a associação da partícula viral, certo? Com a célula do nosso hospedeiro. Então, uma animação mais próxima, né, do real, aqui a gente consegue observar as proteínas de membrana que se associam com as células hospedeiras, tá? O material genético dos vírus que será depositado dentro da célula hospedeira para que haja a produção de proteínas virais e assim eles consigam se replicar, consigam aumentar o seu número de cópias para continuar infectando o organismo. As proteínas do SARS-CoV-2 se associam aos receptores das células do hospedeiro, realizando essa conexão, né, vocês percebem que existem inúmeras proteínas envolvidas, que fazem com que haja uma estabilização nessa associação para que os vírus consigam adentrar a célula hospedeira e infiltrar aí o seu material genético, dando continuidade ao processo de replicação. Então, tem todo um maquinário, tanto viral, que se associa com o maquinário celular do hospedeiro, para que permita essa interação entre o patógeno e a célula do organismo infectado. Então, aí vocês podem observar o momento de invaginação, né, dos vírus na célula do hospedeiro e a liberação do material genético, tá bom? Então, é só ampliando um pouco o que a gente visualizou no vídeo anterior, tá? Pronto. E aqui também, pessoal, né, eu trouxe essa imagem, né, apresentando para vocês
que a gente já viu nos vídeos também, né? Essa interação do SARS-CoV-2 através das vias aéreas, né? A entrada dos vírus através do sistema respiratório nos alvéolos, tá? Há também aqui a infiltração de células inflamatórias, como neutrófilos, macrófagos. Então, como nós já vimos no vídeo, logo que o organismo detecta a substância estranha ou não própria, ele já envia as células de defesa para tentar debelar essa infecção. E diante disso, aí já se inicia um processo inflamatório intenso que está muito associado com os sinais e sintomas presentes na COVID-19, tá? Então, conforme os vírus vão conseguindo persistir no organismo, maior vai ser essa resposta inflamatória, porque o organismo vai continuar a tentar destruir essas partículas virais. E para isso tem o recrutamento celular, tem liberação de substâncias que são pró-inflamatórias, tá? E tudo isso associado com o quadro clínico do paciente, com eventuais comorbidades, podem justamente agravar a doença. Aqui, né, nós já vimos também a associação dessa interação do SARS-CoV-2 com a disfunção da enzima conversora de angiotensina 2, né? Então, os receptores presentes nas células do hospedeiro ACE2 permitem essa associação com as proteínas do envoltório viral do SARS-CoV-2, a spike, a M, a N, dentre outras, fazendo com que haja essa conexão entre os vírus e o hospedeiro, permitindo aí o aumento das partículas virais e toda a cascata inflamatória que justamente está ali para destruir essas partículas virais. Essa disfunção da CE2 também está relacionada com a hipercoagulabilidade, com disfunção vascular, trombose microvascular. Então, todos os sinais e sintomas derivam justamente dessas substâncias pró-inflamatórias, né? Todo o dano tecidual, que já nos direcionam aí para as manifestações clínicas do nosso paciente, em que nós temos, né, como sintomas típicos da COVID-19, febre, em mais de 87% dos casos, tosse seca, mais de 67% dos casos, fadiga, 38,1%, produção de catarro de forma menos expressiva, falta de ar, dor muscular, dor de garganta, dor de cabeça, arrepios também são relatados, náusea ou vômito, congestão nasal, diarreia, tosse com sangue, conjuntivite, dentre outros. Né? Aqui, outros estudos também reforçando esses sinais e sintomas, os mais comuns. Febre, né, maior ou igual a 37,8 graus Celsius, a tosse já citada, dispneia, mialgia, fadiga. Temos como sinais menos comuns anorexia, a produção de escarro, dor de garganta, confusão, tonturas, dor de cabeça e no peito, hemoptise, diarreia, náusea ou vômito, dor abdominal, congestão conjuntival, anosmia súbita ou hiposmia. E aproximadamente 90% dos pacientes apresentam mais de um sintoma, sendo que 15% dos pacientes apresentam essa tríade, febre, tosse e dispneia. Alguns pacientes podem apresentar náusea ou diarreia 1 a 2 dias antes do início da febre e dificuldades respiratórias, né? Então, aqui nós temos também critérios de definição de caso suspeito de COVID-19. Critério 1, com a presença dos sintomas febre e tosse. O critério 2, com a presença de 3 ou mais sintomas.
como febre ou sensação de febre, a tosse, a dispneia, dor de garganta, coriza ou rinorreia, fadiga ou dinamia, cefaleia, mialgia, anorexia, náuseas, vômitos, diarreia, confusão mental. Então, tem que ter 3 ou mais desses critérios. E no critério 3, a presença de um dos sintomas, sendo eles perda do olfato ou perda do paladar, que são bastante relacionados com a Covid-19. Temos aqui também, né, a diferenciação de classes para os pacientes, né, conforme a gravidade em que o nosso paciente se apresenta, né, em A, sem fatores de risco, um quadro clínico leve, sem vulnerabilidade, sem sinais de alarme, em B, com fatores de risco, o quadro continua leve, aqui já nós temos uma vulnerabilidade, sem sinais de alarme. Em C, nós temos o quadro moderado, com sinais de alarme e marcadores. Em D, o quadro já é grave e crítico, né? Então, os marcadores laboratoriais aqui em A se apresentam ainda normais. Em B, né, poucos são alterados. Em C, nós já observamos algumas alterações, um aumento nessas alterações. E em D, as alterações são mais expressivas. A Covid-19 é uma doença dinâmica e a sua estratificação nessas categorias deve ser realizada de forma longitudinal, mediante uma reavaliação clínica e ou laboratorial. Então, o nosso paciente ele pode permear as diferentes classes, né, de estratificação conforme o seu avanço nesse percurso do processo de saúde-doença, seja de melhoria ou de piora conforme o seu prognóstico. E o momento mais oportuno para a realização dessa estratificação costuma ser durante o período crítico, né? D7 a D10 ou logo antes do período crítico. O tratamento, né, como nós já vimos também no fluxograma, ele é bastante relativo, é aquele tratamento mais geral para doenças virais, hidratação, repouso, e o encaminhamento hospitalar, a depender da estratificação do nosso paciente. Né? Então, em A, aqui nós não utilizamos, né, o antiviral, em B, nós já podemos utilizar esse antiviral, oseltamivir, tá bom? Em C e D, da mesma forma, a depender daquilo que o médico vai considerar do paciente. O antimicrobiano não é utilizado nem em A, nem em B, já em C e em D pode-se considerar, a depender do quadro clínico. O corticoide não é utilizado em A e em B, em C pode se considerar, em D já se utiliza. Anticoagulantes não são utilizados nem em A nem em B, exceto para indicações específicas, então dependendo do quadro clínico do paciente, né, de comorbidades, outras situações associadas, o médico pode também estar optando já em C se considera em relação à Covid-19, em D pode-se utilizar, né, o suporte de oxigênio, não é utilizado nem em A, nem em B, nem em C, mas no quadro mais crítico também, a depender da avaliação médica, pode ser utilizado, tá bom? E o diagnóstico, né, para Covid-19 se delineia com diferentes testes que podem estar associados tanto à pesquisa do antígeno, propriamente dito, como à pesquisa de anticorpos específicos para o antígeno. Então, tanto IgG como IgM, né, para que nós tenhamos ali a ideia de imunidade, né, se o nosso paciente já adquiriu a imunidade, específica com o IgG, ou se ele ainda está ali no
no período inicial da infecção, que é justamente com a produção de IgM. Né? Aqui nessa imagem, nesse gráfico, nós podemos observar a evolução clínica e laboratorial da COVID-19, em que nós associamos a intensidade do sinal imunológico com as formas de diagnóstico, né? O percurso da infecção com os testes laboratoriais, como os citados RT-PCR, a detecção de antígeno, a detecção de anticorpos, né? O RT-PCR, que é o padrão ouro para o diagnóstico de COVID-19, estando direcionado justamente para a detecção antigênica, né? Então, a reação em cadeia da polimerase, né, em tempo real, ela, por transcriptase reversa, ela vai justamente aí detectar o material genético viral presente na amostra do nosso paciente. E é importante ressaltar que no início da infecção, como vocês podem observar nessa primeira curva aqui, nós temos uma concentração maior de antígeno e uma concentração menor de anticorpo. Então, no decorrer da infecção, né, no decorrer do processo da doença, nós temos essa diminuição da quantidade de antígenos e o aumento da quantidade de anticorpos, sejam eles IgG ou IgM. E mais para esse final, né, do processo saúde-doença, a gente já começa a ter a queda de IgM, porque a IgM ela se mantém no seu pico no início ainda, nos primeiros dias da infecção, lá na metade do processo, e IgG dá continuidade no decorrer até após a melhora do paciente, né? A gente tem verificado que alguns pacientes, depois de 3, 6 meses, já começam a ter a titulação de IgG diminuída, né? O que não se aplica para outros tipos de doença, tá bom? Então, temos anticorpos IgG que passam anos, a vida toda, mas na COVID-19 a gente tem percebido que esses anticorpos, eles costumam, depois já de 6 meses, reduzir, tá bom? E aqui vocês podem observar, né, que de zero, né, do início da infecção até aproximadamente aqui o sétimo dia, oitavo dia, 10º dia, né, a gente consegue realizar e detectar o antígeno, né, a PCR consegue aqui até o 13º dia ainda, mas o ideal mesmo seria que no quinto dia, né, entre quarto, quinto, sexto dia, para termos um resultado mais preciso. E aqui, a partir do 10º dia, a gente já começa a ter essa produção de anticorpos, e a partir aqui do oitavo, sétimo, oitavo, 10º dia, a gente já consegue fazer essa detecção de anticorpos, tá bom? Sejam IgM, né? E mais um pouquinho na frente, IgG, tá? Aqui também reforçando, né, o, os tipos de teste de diagnóstico para a COVID-19 em relação aos testes de sensibilidade, né, comparando-se aos dias após o início dos sintomas. Tá? Então, aqui nós temos os testes e aqui os dias após o início dos sintomas. Então, após o início dos sintomas, de 1 a 7 dias, a gente consegue observar que a detecção do material genético pela PCR, pela RT-PCR, se mostra mais sensível, né? 67%. Já de 8 a 14 dias vai caindo para 54% e de 15 a 36 dias para 45%. Já os anticorpos totais, nós conseguimos detectar principalmente entre 8 a 14 dias depois dos sintomas e de forma ainda melhor entre os 15 a 36 dias depois dos sintomas.
IgM aqui tem seu destaque também, né? Entre 15 a 36 dias, mas em 8 a 14 dias nós também temos uma sensibilidade expressiva. Da mesma forma, IgG. Então, vocês percebem que os anticorpos, nós temos baixa sensibilidade nos primeiros dias, mas a partir do 8º dia em diante, né, com sua maior quantidade aqui entre 15 e 36 dias, essa sensibilidade para os anticorpos vai realmente aumentando, certo? E aqui também, né, uma abordagem laboratorial de indivíduos suspeitos de Covid-19, tá? Então, aqui nós temos um indivíduo sintomático, né, a partir de critérios clínicos como febre, fadiga, tosse seca, dores no corpo, dor de cabeça, coriza, diarreia, dor de garganta e ou falta de ar. Então, partindo desses critérios, se o nosso paciente não tiver nenhum desses, a gente precisa verificar histórico de viagens, contato e sintomas no passado. Se ele continuar sem ter, né, a recomendação é de quarentena, mas se ele tiver o contato, é importante o 14 dias de isolamento social e posterior realização de testes sorológicos de IgG para triagem epidemiológica, sendo IgG negativo, não possui memória imunológica, não teve contato de fato, e sendo IgG positivo, ele possui memória imunológica contra a Covid-19, ou seja, ele teve o contato, certo? Aqui, né, diante desses critérios, se nós tivermos o paciente com esses sintomas, né, é importante ressaltar que tem que ser mais de 7 a 10 dias de sintomas, tá bom? Para que a gente realize aí testes sorológicos, como a gente viu na tabela anterior, IgG, IgM, ou IgA, ou anticorpos totais, tá certo? Positivando para IgM ou IgA, nós já podemos relacionar com a Covid-19 instalada, mas nós precisamos, né, realizar aqui o teste molecular confirmatório, tá certo? Sendo IgG positivo, nós já podemos considerar essa memória imunológica contra a Covid-19, tá bom? Sempre nesse sentido, né? Isso sendo maior que 7 a 10 dias e menor ou igual a 10 dias de sintomas, nós já vamos aqui para a detecção antigênica, né? Com os testes de biologia molecular, como a reação em cadeia da polimerase, que é o padrão ouro para o diagnóstico de Covid-19. E todos os pacientes que positivarem para Covid-19 precisam passar por abordagens clínicas e cumprir as medidas, como, por exemplo, o isolamento social e outros, tá? Trouxe também aqui os testes disponíveis no Brasil para o diagnóstico de Covid-19, sendo que a doença na fase ativa, né, nós podemos aí atuar com a PCR, por transcriptase reversa, que é RT-PCR, como eu já falei, né, quando fazê-la até o 10º dia do início dos sintomas, né, essa amostra para a PCR pode ser tanto de nasofaringe como de orofaringe. Atualmente, nós já realizamos de orofaringe, que é menos incômoda para a maioria dos pacientes e possui especificidade e sensibilidade similares, tá? O teste de antígeno viral, também até o 10º dia do início dos sintomas, coleta também de amostras de nasofaringe, PCR-LAMP, que é uma variação do PCR, do RT-PCR convencional, também até o 10º dia do início dos sintomas. Coleta pode ser tanto de amostra nasal como de saliva. Nós realizamos também os exames de anticorpos, né, para verificar se já houve esse contato com os vírus, se já tem a criação, né, de
imunoglobulinas de anticorpos relacionados com a defesa do organismo, com a memória, tá? Com a imunidade. É quando o paciente sempre pergunta: eu gostaria de saber se eu já tenho imunidade para a COVID-19. Então, aqui entra a realização desses testes de anticorpos, né? Que podem ser por metodologias sorológicas, quimioluminescência, eletroquimioluminescência, para IgG, IgM, anticorpos totais. Podem ser também por testes rápidos de anticorpos, por imunocromatografia, tá? Sempre a partir do 10º dia do início dos sintomas. Os sorológicos costumam ser amostras de sangue venoso, preferencialmente soro. Os testes rápidos podem ser tanto por sangue total, como por soro também, tá bom? O que já auxilia a diminuir uma grande quantidade de interferentes, tá? Porque o sangue total possui mais interferentes do que o soro. Os anticorpos após a vacina, né? Pesquisa de anticorpos neutralizantes a partir do 14º dia de imunização, através de amostras de sangue venoso. Então, esse estudo aborda as vantagens e desvantagens das técnicas, tanto de RT-PCR como de sorologia para IgA, IgM e IgG. Então, as vantagens da PCR, da RT-PCR, é que é bastante sensível e específico, consegue detectar a carga viral nos primeiros dias da infecção, sendo que a RT-PCR, né, a PCR quantitativa. As desvantagens são justamente o alto custo, necessidade de equipe especializada, necessidade de estrutura laboratorial. Já a sorologia, né, para verificação dos anticorpos, as vantagens são que são rápidos os testes, de fácil execução, são úteis para determinar a prevalência, da doença. As desvantagens, reações cruzadas, baixa sensibilidade na fase inicial da infecção, principalmente quando nós nos referimos aqui aos testes rápidos, né, imunocromatográficos. Então, quando eu tenho a sorologia com a metodologia mais refinada, nós já conseguimos ter aí uma sensibilidade melhor, certo? E aqui, né, nas documentações, nas normas técnicas da Secretaria de Saúde aqui do Estado do Ceará, nós conseguimos também muitos documentos relevantes e nesse, né, nós abordamos os testes de diagnóstico em que nós citamos tanto o PCR por transcriptase reversa, tradicional, como também o IGNAL, como também o teste rápido de antígeno, PCR por transcriptase reversa urinal para situações específicas e o Gene Expert. Então, nós vemos aqui agora variações de testes de biologia molecular que são mais onerosos, né, que têm suas vantagens e desvantagens, mas que podem ser aplicados em benefício à necessidade dos nossos pacientes, né? Então, apenas RT-PCR podem ser para pacientes que possuem sintomas respiratórios ambulatoriais, né, contactantes de caso suspeito ou confirmado, profissionais da saúde, tá? Pré-operatório, cirurgia eletiva. É importante enviar para um laboratório de referência, né, analisar e armazenar a contraprova. Já o INAL associado ao RT-PCR para pacientes assintomáticos em pré-operatório, de cirurgia de urgência e emergência, né? Processa-se a amostra INAL, com a metodologia realizada em campo, né? É importante armazenar a coleta do RT-PCR convencional para realizar a contraprova. Já o teste rápido de antígeno e RT-PCR ou INAL para sintomas respiratórios e necessidade de definição de local de internação ou cirurgia de urgência e emergência.
processa-se a amostra no teste rápido. Se for negativo, realiza-se o INAU APCR por transcriptase reversa para confirmar. Também aqui já armazena a coleta de amostra para a realização de RT-PCR para contraprova. E o Gene Expert, quando nós temos doadores e receptores de transplante de órgãos sólidos, necessidade de definição de local de internação ou cirurgia de urgência e emergência, da mesma forma, processar a amostra na estrutura do Gene Expert e armazenar a contraprova. Né? Então, aqui a gente já começa a observar as manifestações laboratoriais, em que na hematologia clínica nós podemos observar na COVID-19 o aumento do dedímero, né? Justamente lá na fisiopatologia a gente viu que aquela interação com a enzima conversora de angiotensina altera, né, o sistema da coagulação. Há também o aumento do exame, né, velocidade de hemossedimentação, VHS, leucocitose, linfopenia, microcitose, plaquetopenia, ao prolongamento do tempo de protrombina. Na bioquímica clínica, nós observamos o aumento de bilirrubinas, aumento de creatinina, né, aumento de LDH, aumento de PCR, aumento de procalcitonina, de albumina, né, das troponinas cardíacas. As alterações de maior destaque são justamente a linfocitopenia, com 83,2%, aumento de proteína C reativa, então, a depender do caso, a gente observa, né, esse tipo de alteração, aumento de AST, aumento da velocidade de sedimentação de eritrócitos, aumento do LDH, do dedímero, do ALT e a diminuição da concentração sérica de albumina. Alguns parâmetros hematológicos podem auxiliar na previsão e no acompanhamento da progressão da COVID-19 para quadros mais graves, como o surgimento de leucocitose e neutrofilia, o agravamento da linfocitopenia e o surgimento de trombocitopenia. Nós também, quanto manifestações laboratoriais associadas à replicação viral, podemos observar, né, os marcadores da carga viral através da RT-PCR, tá bom? Com a diminuição. A infecção bacteriana, né, relacionada a hemograma, procalcitonina, culturas, exames por imagem, a inflamação através dos marcadores, dos leucócitos, linfócitos, PCR, ferritina, albumina, a coagulação através do dedímero, tá? TPA, plaquetas, a disfunção pulmonar através da gasometria e através também de exames por imagem, como a tomografia computadorizada pulmonar, os danos e disfunções dos órgãos através de marcadores como LDH, CPK, troponina, TGO, TGP, creatinina e bilirrubinas. Aqui nós também podemos observar enquanto manifestação, né? Nós temos os linfócitos sendo menores que 800 por microlitro, então já é uma linfocitopenia acentuada. A PCR, né, já aumentando aí maior de 100 miligramas por litro, 12,5 vezes. A ferritina maior que 300 microgramas por litro. O dedímero maior que 1.000 nanogramas por mililitro, também muito comum, o aumento do dedímero. LDH maior que 245, troponina maior que
2 vezes LSN e o CPK também maior que 2 vezes LSN. E nós também podemos, né, reforçar essas manifestações laboratoriais, em que no hemograma a gente observa esse aumento ou diminuição dos leucócitos, né, sendo que há o aumento dos neutrófilos em 15 a 38% dos casos, diminuição dos linfócitos de 35 a 75% dos casos, diminuição dos eosinófilos em 53% dos casos, diminuição de plaquetas em 5 e 17% dos casos, diminuição de hemoglobina em 41 a 50% dos casos, e o aumento da velocidade de hemossedimentação VHS entre 15 e 85% dos casos. Na bioquímica, nós observamos o aumento de ferritina em 63% dos casos, aumento da glicose em 52%, diminuição de albumina entre 50% a 98%, aumento de ALT-TGP 17 a 33%, aumento de ST-TGO entre 8 e 35%, aumento de bilirrubina total em 18% dos casos, aumento de creatinina entre 7 e 17% dos casos, aumento de LDH entre 27 e 92% dos casos e aumento de CK entre 13 e 33% dos casos. Outros marcadores abordados, nós temos o aumento de tempo de protrombina, tá? Temos o aumento de troponinas em 8 a 12% dos casos. Também temos alteração na proteína C reativa, né, entre 75% e 91% dos casos, aumento de mioglobina entre 15% e 17% dos casos, aumento de dímero D ou dedímero a 9% e 43% dos casos, procalcitonina normal em mais de 70% dos pacientes. A profilaxia se delineia justamente pela vacina, né? Nós já vimos formas de prevenção e agora as formas de profilaxia é o que nós temos de mais avançado hoje em área da saúde em relação à profilaxia é a vacina. E para a Covid-19, todo mundo, né, somou esforços para que desse certo, né, para que conseguíssemos de forma célere, de forma hábil e de forma responsável produzir vacinas que pudessem auxiliar aí na imunização dos nossos pacientes, na imunização da nossa população, para que nós conseguíssemos permitir que não se desenvolvesse a doença ou que, se ela se desenvolvesse, que não se agravasse, né? Então, a vacina, ela tem essa capacidade de permitir que o seu organismo esteja imunizado a ponto de você não adquirir a infecção ou você esteja imunizado a ponto de que, adquirindo essa infecção, você não se configure, né? Não progrida para quadros graves, mas fique ali num quadro leve da doença propriamente dita. E aqui, né, nós podemos observar os tipos de vacinas que foram desenvolvidas, né, relacionadas a vírus ativados ou inativados, vetores virais, replicantes ou não replicantes, ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA, vacinas baseadas em proteínas recombinantes, seja subunidades de proteínas ou partículas virais, tá? Aqui nós podemos observar o número de vacinas que estão em desenvolvimento, tá? Dos vírus, nós temos a maior quantidade de vírus inativo, né? Do vetor viral, nós temos em maior quantidade os não replicantes, de ácidos nucleicos, nós temos em maior quantidade os de RNA, e baseados em proteínas, nós temos em maior quantidade os de partículas virais, tá? E outras também estão sendo desenvolvidas e ainda estão em estudo.
Aqui a gente pode observar a vacina de ácido nucleico, né, tanto DNA como RNA. Então, aqui a gente consegue observar a vacina de DNA, que pode ser injetável, pode ser por eletroporação, em que nós temos, né, uma partícula de DNA que vai codificar dentro da célula do paciente que recebeu a vacina para a produção ali do RNA mensageiro viral, e esse RNA mensageiro vai ser traduzido em proteínas específicas do SARS-CoV-2, que aí sim essas proteínas serão reconhecidas, né, pelo sistema imune, gerando assim imunidade, né, toda aquela cascata até a produção de anticorpos, imunizando o nosso paciente. E nós já temos aqui vacinas diretamente de RNA, que podem ser também injetadas, permitindo com que, ao adentrarem a célula hospedeira, utilizem o maquinário celular para a produção dessas proteínas virais que serão posteriormente reconhecidas pelo sistema imune até a produção de anticorpos, né? Toda aquela cascata que nós vimos, certo? Temos também vacinas de vetores virais replicantes, né? Aqui à esquerda, e não replicantes, aqui à direita. Temos vacinas à base de proteína, né, utilizando as subunidades de proteína, principalmente, né, a mais estudada é a proteína spike, a mais imunogênica. Temos vacinas de partículas semelhantes a vírus, né, e aqui, diante da profilaxia, eu gostaria já de deixar o pedido, né, para que todos possam se vacinar. Então, quando chegar a sua vez, eu já me vacinei, graças a Deus. Então, quando chegar a sua vez, que você puder decidir, opte por se vacinar, né? Vacine-se por você, por nós, por todos, porque a vacinação é justamente a ciência que salva vidas, né, que previne o agravamento de doenças, tá bom? Antes que eu faça o meu agradecimento, eu trouxe, pessoal, também alguns sites que eu considero importantes para apresentar a vocês, certo? Nós temos aqui, né, inúmeras plataformas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Saúde, que dão todo o suporte para o profissional em relação a essas informações de manejo clínico, manejo laboratorial, né, prevenção, profilaxia. Aqui é a plataforma do UnaSUS, como vocês podem ver. Então, tem os protocolos de manejo clínico, protocolo de manejo laboratorial. Então, se tiver alguma dúvida na área, vocês também podem estar pesquisando nesses sites. Aqui é o do UnaSUS. Nós temos também esse outro do Ministério da Saúde, que é muito interessante porque ele atualiza em tempo real, né, a epidemiologia da doença. Então, aqui vocês podem observar o tanto de casos confirmados que nós temos, né? Mais de 21 milhões, e aqui o tanto de óbitos confirmados, mais de 599 milhões, foi atualizado aqui dia 7, né, de outubro de 2021, às 20 horas. Então, logo, logo, eles estão atualizando de novo essa plataforma. Aqui a gente consegue observar os dados pelas regiões do nosso país, né? Os casos confirmados, todos os gráficos epidemiológicos, tá certo? Para que a gente consiga acompanhar, né, caso acumulado, tá? Cada dado. Aqui também nós temos essas representações em mapa, que são muito interessantes, né? Se a gente for perceber aqui, os casos de Covid por unidade federativa de notificação, nós temos, né, mais de 10 mil casos em todo o território brasileiro, né, por estado, por UF, tá? Aqui na escala, já que a gente consegue observar por município de notificação, né,
lugares com mais de 1.000 casos, então é bastante expressivo esse dado quando a gente vem para esse tipo de visualização. Os óbitos confirmados também que a gente consegue acompanhar de forma gráfica, tá? Então, óbitos de Covid por município, tá bom? Também aqui no mapa é bastante expressivo esse resultado, tá certo? E aqui no começo desse site do Ministério da Saúde, ele ainda dá a opção de você clicar aqui e acessar no painel interativo, né? E ele vem para essa aba aqui, certo? Nesse painel interativo, a gente consegue escolher pelo nosso estado, pelo município, né, para verificar esses dados epidemiológicos também, tá bom? Então, aqui você vê a semana que ele atualizou, né, até 7/10/2021, a população, né, do nosso país, certo? Aqui nós temos o número de casos acumulados no nosso país, o número de óbitos acumulados, tá? A gente consegue acompanhar também todo essa parte epidemiológica, tá? Que por região, por estado, por município, região metropolitana, tá? A gente consegue destrinchar bem. Se você vier aqui, por exemplo, né? O F, você pode colocar o Ceará, certo? Vou colocar só para exemplificar aqui também para vocês, quando vocês estiverem pesquisando para as suas atividades, né? Do seu local de trabalho, você vai conseguir acompanhar. Então, aqui a população do Ceará, né? Os casos acumulados, óbitos acumulados, tá? Do nosso mapa, bem expressivo também a quantidade, né? Nós temos mais de 24 mil óbitos acumulados no nosso estado por Covid-19, né? Mais de 900 mil casos acumulados. Aqui por município, né? Deixa eu ver aqui se ele reconhece o meu município. Eu sou do interior do Ceará, né? Eu sou de Aracoiaba. Deixa eu ver aqui. Aracoiaba, por exemplo, né? Aqui para vocês. Sou do Maciço de Baturité. Então, tá aqui, né? O número da população, o número de casos acumulados, o número de óbitos acumulados, tá? Vocês conseguem fazer todo esse rastreio, né? Fortaleza, deixa eu ver aqui. Esses sites são muito interessantes, né? Justamente para a gente fazer um acompanhamento no perfil epidemiológico, certo? Da Covid-19, tá? Outro site, né, que eu indico para vocês, que é muito interessante, é o da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Eles dispõem de muitos materiais de estudo em Covid-19, tá certo? Que a gente pode aqui estar acompanhando. Tem o espaço do profissional de saúde, mas tem o espaço dos pacientes também, parte de documentação oficial, trilha e treinamento, pesquisa científica, dentre muitas outras abas que são muito importantes para a nossa formação nessa área, certo? Temos aqui também o manejo clínico do nosso paciente, eu já tinha até aberto aqui, tá? Em que ele dá todo o percurso do paciente, desde o cenário de atendimento, fala sobre a doença propriamente dita, métodos complementares de diagnóstico, as alterações laboratoriais, prevenção e controle de infecção, abordagem clínica, suporte respiratório e tratamento. Então, tudo isso a gente consegue encontrar especificamente sobre o coronavírus aqui no site da nossa
no site específico da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, tá bom? E assim, né, apresentando essas informações, esses dados, eu agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês. Peço, né, encarecidamente que nós possamos manter as medidas de cuidado para que nós consigamos interromper, né, esse fluxo de contaminação por Covid-19, para que logo, logo nós consigamos juntos debelar, né, essa doença por completo. Tá? Eu trouxe uma frase aqui em agradecimento de você, para vocês, é uma frase de minha autoria, que diz: o problema já existe. Necessitamos de pessoas que busquem soluções, tá bom? Então, o problema, né, na área da saúde, principalmente, a gente vive diante de desafios, de situações que precisam ser solucionadas, como foi, como está sendo a Covid-19. Então, nós precisamos de profissionais da saúde que estejam ali sempre dispostos a buscar as soluções. Muito obrigada, né, pela atenção de vocês. Deus lhes abençoe imensamente e até a próxima, com a graça de Deus.